aqui, eu quero que você leia comigo, nesta versão, que é a versão da NVI, tá bom? Vamos lá, Tiago 1, 19 e 20, juntos, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Então nós estamos separando alguns domingos para falar sobre temas relacionados à família, e o propósito disso, claro, é fortalecer os nossos lares, ajudando cada um de nós não apenas a viver melhor, mas também a conviver de um modo mais produtivo e também a contribuir para a sociedade, né? Para que a sociedade como um todo seja uma sociedade mais saudável. É fácil perceber que a nossa geração perde a calma com facilidade, não é? A não ser que você seja muito alienado, que você ainda não percebeu isso. Mas a nossa geração, ela perde a calma com facilidade e se envolve em conflitos com certa frequência. Mesmo entre os cristãos chamados protestantes, nota-se que há uma massa boa de briga, mas ruim de Bíblia. É verdade. Que a gente percebe quando você olha Facebook, por exemplo, que é o lugar onde a gente talvez interaja mais, consiga reagir, né, a artigos, fotos, comentários e tudo mais. Mas você observando só no Facebook, você percebe que nós temos uma geração de crentes bons de briga, mas ruim de Bíblia. Porque são pessoas que falam bastante sobre o amor de Jesus, mas que praticam a acidez odiosa dos fariseus, dos escribas, dos zelotes, lá do tempo do Novo Testamento, do tempo de Jesus, né? É comum a gente ouvir dizer que a vida pede calma, mas hoje eu quero que você reflita comigo que a família também pede calma, né? A família precisa de um ambiente um pouco mais calmo, e com isso eu quero te convidar a olhar comigo para o que a Bíblia fala a esse respeito, de ira, de descontrole emocional, falta de calma. E eu queria que a gente refletisse um pouco nisso nesta noite aqui. Existe um autor, né, o Robert Jones, de um livro preciosíssimo que dá para comprar, um livro chamado Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, que é um livro da editora Nutra. Mas o Jones, aliás, o Jones eu conheço pessoalmente, estive na casa dele, inclusive, né? Tive o privilégio de comer, falo com muito orgulho, né? Comer na casa dele. A esposa dele fez almoço para mim, lá na Carolina do Norte, há anos atrás. Mas Bob Jones é um excelente autor, um professor, Dr. Bob Jones. Ele diz assim: a ira é um fio sempre presente no tecido de nossa humanidade caída. Ou seja, toda pessoa pode se irar, porque a ira é um fio sempre presente no tecido da nossa humanidade caída. Por mais calma que a pessoa pareça, ela pode ter sim explosões de ira ou manifestar ira, ainda que não seja uma ira externa, né? Que ela externalize ou externe essa ira. Não dá para negar que a ira também é um fio que está presente no tecido da família, não só da humanidade caída. E saber lidar com ela, com a ira, de uma forma sábia, pode muito, né, elevar a nossa qualidade de convivência em família. Mas o fato é que muitos não têm demonstrado sabedoria ao lidar com essa questão, com esse tema, especialmente no ambiente familiar. Como qualquer outro pecado, a ira incomoda pessoas que sofrem com isso, né? Ninguém é feliz manifestando ira o tempo todo. E, naturalmente, causa sofrimento àqueles que convivem com pessoas que, vez por outra, manifestam esses acessos de ira. Por isso, eu tenho 3 objetivos nessa noite aqui.
E eu espero que isso te ajude a lidar ou com o seu problema, ou lidar com a convivência com alguém que você vê que tem esse problema aí. Então, eu queria definir o que é ira, eu queria apontar os perigos da ira, mostrando assim alguns exemplos bíblicos. A Bíblia, ela não esconde pessoas iradas, né? Ela revela alguns exemplos de ira, e eu queria, por fim, apresentar algumas soluções para a ira, né? Para que a gente possa sair daqui com algum tipo de remédio, né? Para essa questão da ira, tá? Então, o que é ira? Vamos definir o que é ira. A ira, eu digo assim, é como se fosse uma planta que nasce num solo que é composto por várias coisas. Ira não é uma coisa simples de se definir, mas a ira, ela vem de um terreno que tem muita coisa presente ali, e precisa lidar com tudo aquilo que está ali, naquele terreno. São carências, é sede de aprovação, são frustrações, são ressentimentos. Esses são alguns dos elementos que formam o substrato de onde brotam essas chamadas erupções de ira, né? Ira é que nem um vulcão, está quieto lá, né? Então, mas existe alguma coisa lá dentro que está borbulhando, e de repente aquilo entra em erupção. Então, quando a pessoa tem um pico de ira, na verdade, alguma coisa antes aconteceu. Ninguém acorda de manhã dizendo assim, hoje eu vou ter uma explosão de ira. Cuidado comigo, né? Ninguém faz assim. Na verdade, a ira, ela brota de algumas coisas que estão acontecendo, muitas vezes negligenciadas, rejeitadas, silenciadas, aquietadas, mas de repente aquilo explode. Porque são carências, é sede de aprovação, frustrações, ressentimentos que estão guardados ali. A ira, ela está no campo das emoções mais violentas, podendo ser entendida também como raiva. É a mesma coisa, né? Tem muita palavra em português para chamar a ira, né? Ira é raiva, quando você fala, nossa, estou com uma raiva, estou com ódio, né? Isso é ira, que às vezes não é uma explosão, mas está ali, está presente ali. Ira pode ser aquele sentimento intenso e permanente de se magoar com alguém, né? Se chatear com as pessoas. É o rancor, pode ser hostilidade, pode ser agressividade, pode ser até um descontrole emocional. Ira é bem diversificado, né? Lembrando sempre que a ira, ela pode ser interna ou ela pode ser externa. Mesmo não se externando, não deixa de ser violenta, em função do que ela faz a gente fazer com alguma situação, com alguma pessoa, especialmente, né? Você fica lá dentro, assim, você não externa aquela ira, mas você está ali, você está devorando aquela pessoa, né? Você está matando ela. Porque você tem um sentimento de ira que não é externado, não põe para fora, você é educadinho, mas está lá, né? O meu amigo lá, o Bob Jones, ele diz que a ira, ela acontece quando circunstâncias ou pessoas impedem os nossos desejos. Por isso que eu acho assim, que ira é sempre uma resposta a algo ou alguém. Isso é ira. Você está sempre dando uma resposta. A ira, ela acontece quando circunstâncias ou quando pessoas estão impedindo o seu desejo. Você quer fazer uma coisa, e aí você é impedido disso. Chama atenção para os pais, né? Porque crianças, quando elas não conseguem o que elas querem, elas manifestam ira. E pais que não ensinam os seus filhos a controlar a ira, vão ter problemas no futuro, porque quando é pequeno você se segura, né? Daqui a pouco cresce, você não segura mais. E eu acompanho situações assim, né, de casos onde o filho começa a bater no pai, bater na mãe, porque são explosões de ira que nunca foram controladas quando deveria e poderiam ser controladas, né? Então, na Bíblia, nós temos a ira classificada em 3 categorias. Nós temos a ira de Deus. A ira de Deus é uma resposta de Deus ao pecado humano. Então, Deus fica, sim, irado, bravo com o pecado da humanidade. Nós temos a ira chamada ira justa, que ela é uma resposta humana
que é semelhante à de Deus, quando nós estamos nos alinhando a Deus, ou alinhados a Deus, e então nós ficamos aborrecidos, chateados, indignados com alguma situação, né? Quando uma injustiça acontece, por exemplo, não comigo, com alguém, mas eu estou me alinhando a Deus, dizendo, eu estou indignado com isso, estou irado com essa situação. É a chamada ira justa, aquilo que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. É uma ira justa, é uma ira que você pode ficar com essa ira, como Jesus também se irou, né? Uma ira justa, não pecaminosa, quando ele entra no templo e vê que o templo se transformou no mercado, e ele vai lá então começa a derrubar aquelas mesas dos cambistas, dizendo assim, olha, aqui não é lugar para isso, né? A casa do meu pai é casa de oração, vocês estão transformando em um covil de salteadores. É uma ira justa. Mas a Bíblia também fala da ira injusta ou pecaminosa, que é a resposta a algo ou alguém por motivo que se julga justo, né? Você entende que é justo, mas não é. Por isso que a ira é injusta. Embora seja possível a ira justa na nossa vida, praticamente todas as vezes em que o ser humano se ira, é uma ação pecaminosa. Isso porque o coração humano, ele sempre vai julgar errado o motivo da ira. Ele vai achar que ele tem razão de estar daquele jeito. Mas ele não está, e nós vamos ver exemplos bíblicos disso daqui a pouco, tá? Então, nós tendemos a responder erradamente ou desproporcionalmente alguns episódios no cotidiano de casa. E todos sofrem com isso, né? É aquela coisa do dia seguinte, sabe? Você fica pensando, não, mas precisava de tudo aquilo? Não precisava. Você mesmo sabe que não precisava. O tanto que você discutiu, o tanto que você brigou, né? Eu já lidei com casais, com explosões de ira, né? Mulher um dia pegou o sapato dela com um salto, foi lá no farol do carro do marido, mas bateu, mas quebrou o farol do carro do marido, e saiu andando a pé que nem uma doida. Aí depois vem contar para mim, né? Vem contar para mim o que ela fez, mas vergonha, né? Quer dizer, no dia seguinte você fica assim, mas é desproporcional, não precisava ter tudo aquilo lá, né? O marido doido, sai cantando pneu, quase atropelou uma criança. Aí depois fica pensando, nossa, precisava de tudo aquilo? Não precisava, quase capotou o carro, mas ficou muito nervoso ali, o calor da discussão. Mas ele achava que era justo, né? Estava correto. Mas geralmente um julgamento errado, é desproporcional. Isso causa muito sofrimento na família, né? Especialmente quando a gente faz isso com filhos. Porque se os filhos estão naquela idade que eles se lembram das coisas, que eles não vão esquecer, porque tem uma idade que eles vão esquecer, né? Mas tem aquela idade que eles vão se lembrar, eles vão crescer, vai por mim, eu tenho filho já adulto, né? Homem casado, e eles ficam de vez em quando reunindo entre eles, fazendo piada da cara da gente, né? Porque eles começam a lembrar das papagaiadas que o pai fez, uma explosão de ira, nervoso e tal, aí vira piada na boca deles, né? Nas conversas deles, né? Então, não passe vergonha, controle a sua ira, é muito mais sábio, né? Para que depois não haja sofrimento, né? Ruins, muitas vezes, na sua família. Então, uma segunda questão que eu quero responder, já que nós definimos o que é ira, quais os perigos da ira? E aí eu quero olhar para alguns exemplos bíblicos, e eu quero que você me acompanhe para você ver como que a Bíblia não esconde, né, esses nomes, esses personagens, né? O primeiro perigo da ira é te levar onde você não quer chegar. Observe o exemplo de Caim com Abel. Gênesis 4, verso 3 a 7, diz assim: passado algum tempo, o Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É uma história conhecida, você conhece a história, até pessoas que não são cristãs conhecem a história, né? Diz que Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Aí o texto diz assim: por isso Caim se enfureceu, ou se irou, e o seu rosto se transtornou, ou se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Ou por que você está irado?
Por que se transtornou o seu rosto? Porque tua cara mudou, tua feição mudou. Se você fizer o bem, você não vai ser aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A ira levou Caim a um homicídio, você sabe disso, né? Mas eu não acho que Caim levantou aquele dia de manhã dizendo assim, hoje eu vou matar meu irmão. Eu acho que não. Acontece um episódio. Eles querem fazer ofertas a Deus. O texto não explica muito bem, mas a Bíblia como um todo nos deixa entender que Deus colocou na consciência do ser humano que toda vez que um ser humano pecar, ele tem que oferecer a Deus sacrifício de sangue. Eu tinha, né? Porque agora não precisa mais, porque Jesus já se ofereceu por nós. Então, o Abel tem essa consciência, ele oferece a Deus sacrifício de sangue. Já o Caim não faz isso. Ele vai lá e pega dos frutos da terra, tudo mais, e entrega para Deus. Diz que Deus, no direito que Deus tem, ele não se agrada do sacrifício de Caim, mas do de Abel sim. E diz então que o semblante do Caim caiu, né? Ou seja, ele ficou irado, ficou nervoso, perdeu a estribeira. Só que Deus, como um bom pai, percebe isso. Ele diz, meu filho, você está fazendo uma escolha, que você está indo numa estrada que eu sei onde vai dar isso. E Deus, então, amorosamente, avisa para o Caim, por que você anda tão irado assim? É razoável que você está tão irado dessa forma? E diz que o Caim não ouve o Deus Pai, né? Não ouve a voz de Deus. Porque no coração pecaminoso dele, ele julgou que Deus estava fazendo errado em aceitar a oferta de Abel e rejeitar a sua. Ou seja, na concepção do Caim, Deus não podia ser Deus. Você não pode ser Deus. Percebe? O julgamento errado que Caim fez. Para Caim ele estava certo, mas não estava. A ira, ela pode te levar a lugares que você não pensa em chegar, nem na sua vida e nem com a sua família. Por isso que esse é um perigo da ira. Cuidado com a ira. Porque quando você dá vazão a essa emoção negativa, você começa a sentir raiva de alguém, isso te faz ir para um caminho que você não pensava em tomar, mas de repente, você tomou. Eu conheço muitas famílias destroçadas, vidas que se acabam, porque não soube controlar a sua própria ira, a raiva que estava no coração. O Provérbios 29 e 22 diz que o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Cuidado com esse gênio violento que está dentro de você. Porque isso pode te fazer o que você não está pensando fazer, né? Isso pode te levar num lugar que você não está esperando. São pais que machucam filhos, são mulheres que machucam maridos, maridos que ferem suas mulheres, por um momento de ira. Família pede calma, tenha calma, né? E nós que somos cristãos, que deveríamos ser dominados pelo Espírito Santo, precisamos de calma em casa. Precisamos achar os caminhos dessa calma, dessa serenidade, não reagir tão prontamente às coisas, avaliar com calma, pensar, respirar, não ficar julgando precipitadamente, porque isso pode te levar a cometer muitos pecados. Isso acaba sendo muito ruim para a família. O outro perigo que a ira acaba nos levando, né, a incorrer nele, é provocar prejuízos que não pretende tomar. Olha o exemplo do Nabal e a sua esposa Abigail, né? Muito interessante, é um texto do Antigo Testamento, lá 1 Samuel 25, verso de 2 a 8, diz que um certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. O Nabal é um cara rico, e diz que ele tinha 1.000 cabras, 13.000 ovelhas,
E essas ovelhas estavam na época de tosquia. Isso é importante, a informação do texto aqui, lá na região do Carmelo. Diz que o nome dele era Nabal. E o nome da mulher dele era Abigail. Aí fala que ela, olha que interessante, diz que ela era mulher inteligente e bonita. E ele diz assim: mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. Aí diz que no deserto, o Davi ficou sabendo que o Nabal estava tosqueando as ovelhas. E aí então, o Davi está ali com o seu grupo, com o seu exército de homens, precisando da ajuda de fazendeiros daquela região. E ele se instala nas terras do Nabal. E ele manda um recado para Nabal, que diz assim: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família. Olha que gentileza, a maneira como Davi, através de um porta-voz, ele se dirige a esse homem chamado Nabal. Ele diz assim: muita prosperidade para tudo que é teu, sei que estás tosqueando tuas ovelhas, quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Ou seja, está na época que você tosqueia as ovelhas, você está cheio da grana, né? Como se dissesse hoje assim: olha, você recebeu 10º, sabe assim? Você está numa fase boa, sua empresa está indo bem, você está próspero. E Davi diz assim: por favor, dá a nós, teus servos, e a teu filho Davi, o que puderes. O que você puder, ajuda o que você puder. Sabe aquela pessoa que chega e fala: ajuda o que você puder. Davi, todo polido, educado, e veja a reação do Nabal. 1 Samuel 25:11 diz assim: por que deveria eu pegar o meu pão e minha água, e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores, e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Se você lê um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, em 1 Samuel, Davi era famosíssimo, né? Davi estava sendo conhecido em toda aquela região, todo mundo sabia quem era Davi. Não conheço. Vai se virar, gente folgada, né? Vai para outro lugar. E os versículos 21 e 22, para encurtar a história aqui, diz 1 Samuel 25, diz que Davi tinha dito, é uma ordem que ele tinha dado para o soldado, depois que ele recebeu essa resposta de Nabal: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Sabe o que aconteceu? Davi deu uma ordem, dizendo assim: amanhã cedo eu não quero nenhum homem vivo aqui, pode ser o molequinho mais infantil que for, bebê, se for homem, vai morrer, porque eu tratei bem esse Nabal, e esse cara me responde grosseiramente, dessa forma. Davi era um guerreiro, né? E se não entrasse a sábia, doce, bela Abigail em cena, o prejuízo seria enorme naquelas terras do Nabal. Às vezes tem que dar graças a Deus pela mulher que tem, né? O Nabal tinha que dar graças a Deus pela mulher que tem, porque a mulher dele salvou o dia, a família, a fazenda, a meninada, salvou todo mundo. Porque o Nabal era um homem grosseiro. Entenda uma coisa: ira leva a prejuízos. Você acaba batendo o carro, quebrando coisa em casa, põe a família em risco, perde dinheiro, quebra relações. Olha o que diz o provérbio 14:17, diz assim: quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Guarda isso no teu coração. Se você é um homem, uma mulher irritadiça, pessoa que se irrita facilmente, que se ira, que tem raiva, você vai fazer tolice, e faz tolice mesmo. Quando viu, já jogou, sabe aquela coisa assim? Joguei. Chutei o carro.
Agora tem que mandar consertar, né? Fiquei com raiva, mas agora soquei no portão, agora vai ter prejuízo. Então entenda, um dos perigos da ira é você provocar prejuízo que você não pretende tomar, mas você toma, que você perdeu o controle da situação e se tornou e agiu com uma pessoa irada. O último perigo da ira é distorcer valores que a gente deseja manter. A ira faz isso. Ela faz você distorcer valores que você acha que você deveria ter. Observe o que ocorreu com Jonas. Jonas 4, 9 a 11. Você sabe a história de Jonas? Jonas é um profeta que foge. Deus quer que ele vá pregar, ele não quer ir pregar naquele lugar. Ele tem um problema de raiva, de ira, de um histórico com aquele povo. Ele não quer pregar em Nínive. Mas depois que ele vai, que ele prega, o povo se converte, que ele fica chateado porque o povo se converteu, né? É o primeiro profeta, é o único missionário, é o único pastor que se tem na história, de que fica triste que no apelo veio gente à frente, né? Ficou triste, com raiva, porque não queria que ninguém viesse, queria só ficar pregando, mas ninguém me escutasse mesmo, com raiva desse povo. Mas o povo se converte, ele fica com raiva, mais raiva ainda. E diz que ele senta lá, e Deus então vê que tem um sol sobre ele, e ele está ali incomodado com o sol. Deus faz crescer uma árvore, e essa árvore então dá sombra para ele, ele fica todo feliz, todo contente, faz uma carinha boa, mas Deus vai lá e manda vir um verme, e o verme diz que vai subindo e a planta morre. E aí é o episódio, capítulo 9, versículos 9 a 11, né? Diz que ele fica com raiva, tanta raiva, falando assim, eu estou querendo morrer. E aí Deus então vai lá amorosamente e diz assim para Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? Respondeu Jonas, sim, tenho. Por quê? Porque toda vez que você está irado, você acha que o seu julgamento é correto, e não é. Aí diz assim, estou furioso a ponto de querer morrer. Aí o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta? Embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Percebe? Deus está dizendo, você tem pena de uma planta, eu não posso ter pena de pessoas? Isso é distorção de valores, né? Quando plantas se tornam mais importantes do que pessoas, os seus valores estão seriamente corrompidos. A ira levou Jonas a revelar essa incoerência total na vida dele. Chega um momento que ele não vê mais o que ele está fazendo, porque a ira está tomando conta do seu coração. E a ira faz isso. A ira distorce o nosso senso de valores na família. Entenda isso, às vezes, por causa de raiva, de ressentimento, de irritação, o chão se torna mais importante do que o filho. E a gente não percebe isso. Você briga pelo chão limpo, você briga pelo carro, você briga pelo sofá. Eu já contei para vocês, meu filho mais velho, a gente parcelou um sofá. E o meu filho mais velho, quando ele era bebê assim, estava começando a andar. Já contei isso? Não? Sofá que a gente sonhou, escolheu, botou na sala, cheirava novo. E numa dessas tardes de domingo, eu e Elia botamos ele para dormir com a gente. Tiramos aquele cochilinho. De repente acordamos, cadê o menino? Você sabe, quando criança faz silêncio em casa, alguma coisa está acontecendo. Estava um silêncio. Levantei, quando eu estava chegando na sala, vi a cena. Uma lata, uma caixa, né, daquele chocolate do padre, sabe qual é? Chocolate do padre, um pote que tinha farinha,
tudo em cima do sofá, assim. E ele fazendo assim com a mão. E eu olhei e falei assim: Lucas, o que você está fazendo? Ele me respondeu assim: um bolo, pai. E eu dei graças a Deus porque eu cheguei a tempo dele não colocar o leite, né? Que você imagina o que ia virar o sofá. Mas aí aquela vontade enorme de matar o menino, mas não pode. Você vai lá, acorda a esposa, fala: venha e veja, né? Venha e veja o que o filho seu, né? Porque nessa hora o filho não é da gente, é dela só, que seu filho está fazendo lá, né? Aí vai lá, pega um aspirador, aspira tudo aquilo, né? Dá uma sapecada na criança, conversa com ele e tudo mais. Mas você não pode, numa hora dessa, pensar assim: agora eu vou amarrar meu filho numa corrente, no berço, né? Para que ele não estrague o meu sofá. E já tivemos outros sofás, né? O que é um sofá, né? Sofá é uma coisa que você senta para estragar, para depois você trocar, e a vida é assim, né? Mas quando a gente não tem esse senso correto das coisas, você vai distorcendo os valores, né? De repente, tudo se torna muito importante. Eu sei que você deve ter muitos exemplos aí de momentos que você perdeu a cabeça, que você achou mais importante aquele vaso do que um relacionamento, né? Do que um tempo com a pessoa. Ira faz isso. Ira, ela distorce esse nosso senso de valor. Valor que a gente queria manter, você acaba perdendo, simplesmente porque ficou irado. O provérbio 25, 28 diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Percebe? Quem não sabe dominar é como uma cidade que não tem muro. Para nós hoje significa muita coisa, mas naquela época lá significava não tem proteção, não tem defesa, é vulnerável. Ceder à ira nos deixa vulneráveis. Você acaba fazendo coisas que você não quer fazer, você perde valor que você queria manter. Perigo, né? A ira é perigosa por causa disso. Bom, entendendo um pouco desses perigos, vamos à última questão que a gente quer responder nessa noite aqui: quais são as soluções, né? O que fazer para que a gente possa trabalhar um pouco essa questão da nossa ira? Primeira solução que quero deixar que você reflita e pense: faça um trabalho sério no seu coração. Lucas capítulo 6, verso 45 diz que o homem bom, ou a mulher boa, tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau, ele tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então o problema começa antes, começa no seu coração, precisa trabalhar o seu coração. Você tem problema sério de ira, você precisa trabalhar o coração. Se você tem um filho com problema de ira, trabalhe no coração desse filho. Não é só no momento da explosão, é antes. É preciso fazer um trabalho sério no coração. Os valores, os ideais, está tudo errado, né? Precisa mexer lá antes, né? Tem muito orgulho, muita arrogância, tem pouca coisa de Deus lá, tem muita maldade lá dentro, precisa tirar tudo isso. Senão não vai conseguir extrair a ira. Então, essa é a primeira solução: faça um trabalho no seu coração. Você precisa fazer isso, porque se você for uma pessoa boa no coração do seu coração, você tira coisa boa. Se não for, você tira coisa ruim. Então precisa trabalhar no coração. Uma segunda solução: faça o que é certo, mas da maneira certa. Pode ser certo, sim, se indignar, pode. Pode ser certo confrontar, pode ser certo corrigir, e até mesmo se autodefender, pode ser certo. Assim como pode ser certo discordar, pode ser certo conflitar. Mas entenda uma coisa: não é só fazer o certo, também precisa fazer do jeito certo. Tem um jeito certo de fazer.
Você não precisa fazer isso com ira, você não precisa fazer isso explodindo, não precisa fazer isso ignorando a pessoa, não precisa fazer isso sendo indiferente. Às vezes você está certo no que você está fazendo, mas não basta fazer o certo, precisa fazer da forma certa. Tem um jeito certo de fazer, né? Às vezes você está justamente furioso com seu filho. Está certo. Você tem razão de estar furioso com seu filho. Mas você precisa fazer do jeito certo. Senão você vai causar um trauma nessa criança, né? Um mal-estar na família que não precisa, não é necessário. Às vezes você está correto em confrontar, às vezes, o marido nas coisas que ele faz, nas cabeçadas que ele dá, mas tem um jeito certo de fazer isso. Então, não basta só fazer o certo, é preciso fazer o certo da maneira certa. Tem um jeito próprio de se fazer para que você alcance o objetivo que você está pleiteando. E uma terceira e última solução, faça uma séria constatação. Ira é pecado. Entenda isso. Ira é pecado. Como nós lemos no início, Tiago 1:19 e 20. Não produz a justiça de Deus. Entenda isso. Fale isso para você. Ira não produz justiça de Deus. Então não adianta ficar se justificando. Ah, mas eu sou assim. Ah, mas eu tenho problema com isso. Ah, meu pai era assim. Você precisa conhecer minha mãe. Ixi, eu já melhorei muito. Não sei o quê. Ira é pecado. Seja honesto. Trabalhe isso no seu coração. Faça uma séria constatação. Ira é pecado. E sendo pecado, não produz a justiça de Deus. Nunca vai produzir. Não vai começar a produzir depois da pandemia. Não produz. A Bíblia diz, não produz justiça de Deus. Então não é você que vai produzir. Ira não produz. Não chame de distúrbio emocional, não diga que é genético, não chama de herança familiar, não chame de doença, não tente explicar, mas reconheça, é pecado e precisa ser extirpado da sua vida. Aliás, é isso que o livro do Bob Jones fala. Ira arrancando o mal pela raiz. Ele diz, ira, nós não vamos tratar a ira, nós vamos arrancá-la. Porque ira é pecado, não se trata a ira, se arranca, porque é um pecado. Olha o que Paulo diz, e eu quero terminar essa reflexão com esse texto de Efésios 4, 31, 32, Paulo dizendo, livrem-se ou arranquem toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. A sua família está pedindo calma, né? E você precisa pensar nisso nesta noite. Eu queria muito que você orasse por isso, que você considerasse aquilo que você está ouvindo nesta noite aqui. Leva calma para a sua família. Se você tem problemas com isso, você precisa levar isso a sério. Trabalha no seu coração, porque a ira está te causando prejuízos. Trabalhe isso no seu coração. Faça o que você julga certo, mas do jeito certo. E chama isso de pecado. Pecado requer arrependimento, confissão, ajuda de Deus, para que você possa se livrar disso e curar as suas relações, seja em casa ou fora dela. Amém?